Por que o Bolsonaro falou isso e o que o ministro lá do STF deu de troco diplomaticamente? Na verdade, assim, o problema começou com aquela medida provisória 926, tá? Onde que existe a Lei 13.979 de 2020, que foi criada pelo governo federal para criar as atribuições contra o Covid, para o combate ao coronavírus. Então lá tem a competência do Estado, dos municípios, do Distrito Federal e da União. Isso feita pelo governo? Isso feito pelo governo. Mandado para o Congresso? Sim, é uma lei federal. Tá? Quando teve essa edição da medida provisória, tá, do qual alterou alguns artigos de lei desta lei 13.909, que foi criada em 2020 para combater a pandemia, né, dando atribuições e realmente estabelecendo as suas atribuições, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que esta medida provisória que o governo federal, o Poder Executivo, editou, tá, era contrária à Constituição. Por quê? Porque tratava como os estados e os municípios deveriam agir perante a pandemia. Certo. Tá? E tirando as atribuições dos poderes destes entes para que eles atuassem contra a pandemia. Isso é o PDT argumentou? Isso foi o PDT argumentou. Tem outras coisas técnicas, porque na verdade é assim, questão de saúde, seguridade social, que é assistência pública, saúde e seguridade, ela tem que ser feita por lei complementar. Daí o PDT disse, não, mas ele fez por medida provisória. Tá? Mas são questões técnicas. Na pandemia não poderia? Sim, inclusive, do contrário do que muitos pensam, o ministro, que tem o ministro relator do acórdão, que é o Edson Fachin, e tem o ministro relator da ação direta constitucional, que foi o Marco Aurélio. Ambos do STF. Sim, ambos do Supremo Tribunal Federal. Eles disseram que o presidente andou bem em editar a medida provisória. Que não adianta, pela questão da calamidade pública, não adianta esperar todo o procedimento de uma lei complementar para aí sim criar uma obrigação. Hoje não estaria aprovado. Hoje teria muitas mortes, né? Mais do que você já tem. Então a medida provisória, sim, ela é criada por medida de urgência. E outra coisa, essa lei 13.979, só para questão técnica, ela é uma lei ordinária, então ela pode ter uma alteração pela medida provisória. Então não vingou essa parte. Mas o que focou? Qual é o problema, a polêmica? Aí, essa ação foi para o Supremo Tribunal Federal, e eles consideram a liminar do PDT, só que eles disseram assim, não tem problema a medida provisória. Todavia, essa medida não tira o poder dos estados e municípios do Distrito Federal em também atuar, legislar e materialmente executar políticas públicas. Isso não estava no decreto federal? Da medida provisória? Não, na verdade a medida provisória a intenção dela era retirar um pouco esse poder contra a Constituição. Contra a Constituição. Tá? Então o Bolsonaro errou em fazer o decreto. Na verdade a medida ela tá válida, só que ela não pode se sobrepor, ela não pode se contrapor, melhor dizendo, à Constituição Federal. Então assim, vale o que está aí, mas assim, se o Estado quiser fazer uma lei mais rigorosa, e o município também, o município pode. Tanto que quando o Bolsonaro, em outros momentos anteriores, disse que academias, por exemplo, eram serviços essenciais, salão de beleza, serviços essenciais, alguns estados disseram não, vão continuar fechada. Permanecer os estados. Porque o que o Estado não pode fazer, quando o governo federal faz uma lei, ou a medida provisória nesse caso, é fazer algo mais, digamos, flexível. Ele pode fazer algo mais rigoroso, mas não flexível. Tá? Se ele fizer algo mais rigoroso, ele tem competência para isso. Porque está aqui no artigo 23 da Constituição, que fala aqui, é competência comum dos estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública. Tá? Então é essa questão. Tanto é que o governo federal passa dinheiro e os municípios que se virem, né? Justamente. Então a verba que o governo passou, beleza, mas como vai ser administrada essa verba? Tirando corrupção, né? Tirando desvio, né? Isso é o caso do Amazonas, né? Aí é uma questão que tem que ser investigada. É competência do Estado e do município, é atribuição deles constitucionalmente. Inclusive, no artigo 24 da Constituição, que é o próximo,
fala que é competência concorrente legislar sobre saúde pública. Então o Bolsonaro errou, não quis assumir Na a culpa. verdade, o que o Bolsonaro errou, assim, não foi no fato dele ter feito a medida foi certa, inclusive, Certo. ó... Ele errou em se sobrepor aos estados. Marco Aurélio falou isso, Edson Fachin, o Alexandre de Moraes, lá, o carequinha lá do STF, né? Do PT. O... Gilmar Mendes, não? Não lembro agora, tem outros ministros, só o Dias Toffoli que foi vencido e um outro ministro também. Mas enfim, o que acontece? Inclusive o Alexandre de Moraes elogiou no voto dele, quem leu o voto da ação direta de constitucionalidade 6341, que é o nome da ADI, para quem quiser pesquisar, eles elogiam a medida provisória. Só que eles falam, essa medida provisória, ela não pode tirar a competência constitucional dos municípios, estados, municípios e federal. Mas aí que vem o problema. Aí o seu Bolsonaro vem para um programa televisivo e fala que ele não pode. Que ele não pode administrar, porque o STF estaria prejudicando ele.